Olá, pessoinhas, tudo bem? Eu espero que sim. Vamos para mais uma videoaula, né, nessa semana que se inicia com a disciplina de Concepções Filosóficas da Educação. Eu espero que vocês tenham visto o link que eu deixei a respeito de um vídeo, né, para que vocês observassem o compilamento que havia sobre a educação renascentista antes de me ouvirem. Mas se vocês estão me ouvindo antes também, não tem problema. É só que eu achei interessante que foi um trabalho apresentado por uma professora numa determinada universidade e eu achei que o grupo que fez o trabalho conseguiu organizar bem as ideias referentes ao pensamento pedagógico renascentista. Antes de eu falar para vocês sobre o pensamento pedagógico renascentista, eu quero frisar duas coisas. A primeira delas, nós falamos nas aulas presenciais a respeito da Idade Antiga, né? Então nós falamos um pouquinho sobre a filosofia, sobre os filósofos daquela época, a relação da filosofia com a educação, destacamos Sócrates, Platão, Aristóteles. Depois nós falamos virtualmente sobre a Idade Média, sobre Santo Agostinho, São Tomás de Aquino e a relação das filosofias deles com a educação. Antes de entrarmos na Idade Moderna, eu vou falar desse período bastante peculiar, né, da história da humanidade, que é o Renascimento. Vocês já devem ter estudado nas aulas de história, mas aqui eu vou fazer um breve relato, uma breve recordação do Renascimento com vocês, para poder destacar os filósofos, as concepções teóricas relacionadas à educação que obtiveram êxito durante o período que nós podemos fazer algum tipo de relação com a educação atual, porque é esse o objetivo que eu tenho com vocês durante as nossas aulas, né? É esse o principal objetivo, sempre falando do passado para nós entendermos o presente, né? Para nós contextualizarmos o presente e projetarmos, de certa forma, aspectos relacionados ao futuro. Eu não vou me aprofundar muito nessa questão da educação renascentista, porque no semestre que vem vocês terão aula de História da Educação. E na disciplina de História da Educação, vocês vão estudar esses contextos históricos, sociais, com mais profundidade, né? Com mais destreza e por parte do professor. Então agora eu não vou me ater muito a isso. Eu vou falar um pouquinho para vocês, vou relembrar, vou recordar, mas eu não vou me aprofundar. Isso vou deixar então para as aulas de História da Educação. Combinado? Porque aí nós vamos falar sobre esse período, não tem como não falar dele, né? Pular aí para a Idade Moderna vai ficar sem sentido, cronologicamente pensando, né? Então, por isso que eu vou falar para vocês. Mas eu não vou me aprofundar. Friso mais uma vez. Aqui vai ser só uma ponte para nós chegarmos na Idade Moderna. Combinado? Então, vamos lembrar alguns aspectos relacionados ao Renascimento. O contexto histórico do Renascimento. Eu coloquei aqui para vocês um slide que diz assim: a Renascença foi um despertar cultural e ideológico que surgiu na Itália e se expandiu pela Europa. Foi um movimento artístico de caráter burguês que anula e despreza a cultura medieval, vista como o período das trevas, e que então vai consolidar uma nova cultura que é a modernidade. Vamos entender isso. O que foi o Renascimento? Nós tivemos então, anterior ao Renascimento, a Idade Medieval. Durante o período da Idade Medieval, da Idade Média, vocês se lembram que nas últimas aulas nós falávamos a respeito da questão da dominação da Igreja Católica. Vocês perceberam que houve uma mudança em relação à Idade Antiga para a Idade Medieval. Na Idade Antiga, nós tínhamos a predominância da razão como mecanismo de explicação da vida humana, né? Das questões relacionadas à vida humana, da vida em sociedade. Na Idade Medieval, essa razão foi colocada de lado e ela foi substituída pela fé. Fé esta que foi manipulada pela Igreja Católica, de acordo com os interesses e objetivos, né, dessa doutrina em específico. O Renascimento foi justamente um movimento
que contrapôs a essa ideologia predominante da Igreja Católica. Esse renascimento foi um movimento de busca daquilo que se constituiu lá na cultura grego-romana. Eu falei muito mais para vocês da Grécia, né, do que de Roma. Nós mencionamos Roma somente nas aulas, mas vamos então nos ater ao que eu disse para vocês em relação à cultura grega. Na cultura grega havia o desenvolvimento das artes, o desenvolvimento de toda uma cultura voltada à razão humana, ao pensamento de característica humana, de todas as possibilidades dessa reflexão humana, e isso então foi resgatado por esse movimento conhecido como Renascimento. Então foi esse resgate, por isso Renascimento, resgate dessa cultura que predominou lá na Idade Antiga, que foi abafada, que foi esquecida, entre aspas, durante esse período da Idade Medieval. Então por isso Renascimento. Deu para entender? E esse Renascimento foi um movimento de vanguarda burguesa, né? Porque os burgueses aí eles se consolidavam como uma nova classe econômica e obviamente que a dominação da Igreja Católica não estava voltada aos interesses de dominação dos burgueses. Então, o Renascimento favoreceu justamente aos interesses dessa nova classe que ascendia socialmente. Nesse outro slide, eu coloquei como resposta às transformações ocorridas no final da Idade Média, surgiu o Renascimento. Fatores antes aceitos sem questionamentos passam a ser estudados e praticados. Foi o que eu acabei de mencionar aqui, né? Antes, durante esse período da Idade Média, né, de predominância dos ideais da Igreja Católica, não se questionava, se aceitava pela fé. Com o Renascimento, se volta então os olhares para essa necessidade de explicação humana sobre fenômenos relacionados a essa existência humana. E o ser humano, então, como aquele capaz de fazer isso. Até porque já havia se desenvolvido anteriormente toda uma proposta que culminava exatamente nesses objetivos, né? A prática da usura, que era um empréstimo de dinheiro com juros, o fortalecimento da burguesia e o comércio deram origem aos estados modernos e ao mercantilismo, que aqui é uma parte bastante histórica que eu não vou me ater com vocês, mas só para vocês recordarem que essa prática burguesa ela foi bem aceita pelo contexto da época, né? E as transformações que ocorreram a partir do Renascimento? O aumento de relações comerciais entre os povos, surgimento de novas ideias e produtos que refletiram sobre a sociedade europeia da época, surgimento da imprensa, criada no século XV por Gutenberg, grandes passos tecnológicos que se deram ali dentro do movimento. Então, vocês vão observar que no Renascimento se tem muitos artistas, muitas obras, muita ciência, né, que se desenvolveu, muitas teorias, muitos conceitos, justamente por conta dessa necessidade, né, de obtenção de todas essas propriedades humanas que anteriormente haviam sido abafadas. Novos valores formulados pela burguesia. Então, a burguesia, a classe que se inicia, né, como a que pode trazer benefícios para a população, no sentido daquilo que a população almeja, do que a população quer, diferentemente do que propunha a Igreja Católica. Ela, então, se aproveitando de toda essa condição que lhe é dada, né, desenvolve os ideais de humanismo, que é uma visão de mundo voltada, centrada no homem, no antropocentrismo, que durante toda a Idade Média estava voltada ao teocentrismo, que era Deus como centro do universo, e com o Renascimento, essa visão ela se volta, se centra no homem, né, como
o centro de todo o processo, portanto, o antropocentrismo, o racionalismo, o que eu acabei de mencionar para vocês, é a explicação racional do mundo, dos fenômenos naturais, sociais e humanos, o individualismo, que é a ênfase na individualidade, né, que os homens devem ser livres para buscar os seus ideais, e o nacionalismo, que é um mundo marcado pelas diferenças regionais entre os estados. Todo esse contexto histórico, né, de recordação das aulas de história que vocês tiveram no ensino médio, levaram trouxeram influências para a educação. Vamos pensar então na questão da educação renascentista. Então, é mais voltada para o humanismo e para o renascimento dessa cultura grego-romana. Portanto, os ideais, né, os teóricos, os pensadores desse momento, eles obtiveram, né, um espírito mais crítico, de valorização da razão e da natureza, e uma visão de mundo antropocêntrica, colocando o homem como centro de todo esse processo. O pensamento pedagógico renascentista. Agora nós vamos para o que mais nos interessa. Essa nova mentalidade influenciou a educação e a tornou mais prática, incluindo a cultura do corpo e substituindo processos mecânicos por outros mais agradáveis. As grandes navegações do século XVI e a invenção da imprensa, realizada por Gutenberg, exerceram grande influência neste pensamento pedagógico. Foi caracterizada pelo elitismo, lógico, né, porque a classe burguesa era uma classe elitizada, né, a classe que possuía bens, né, que detinha os bens, pelo aristocratismo e pelo individualismo liberal. Atingia principalmente o clero, a nobreza e a burguesia nascente. Então, o ensino continuou sendo elitizado. Isso aqui foi uma predominância. Um outro ponto ainda desse pensamento pedagógico renascentista é que, neste momento, a criança era vista como um mini-adulto. Não se tinha aqui a criança tratada pelas suas especificidades. Então, ela era vista como um adulto em miniatura. Só para depois nós fazermos um paralelo com as próximas aulas. Os principais educadores renascentistas. O Vitorino, que ele tem algumas frases aqui que eu selecionei para vocês, uma delas bem interessante. Ele defendia uma educação que fosse individualizada, o autogoverno do aluno e a competição. Claro que a burguesia defenderia uma educação que fosse mais individualizada, né? No sentido de atender aos interesses daquele indivíduo, daquela classe mais elitizada, e que levasse os indivíduos à competição, porque a competição era um dos princípios burgueses, né? Não é. Então ele defendia: quero ensinar o jovem a pensar, não a delirar. Vinde crianças, aqui se instrui, não se tortura. Aqui já começa aquela modificação, né, de uma educação que antes era muito voltada a castigos físicos, para punições que não sejam físicas, né? Ele defendia aqui, então, a questão do pensamento, né? Da liberdade de pensamento, de utilização desse pensamento, de desenvolver esse pensamento individual para que a pessoa conseguisse reger a vida, né? E a competir diante dos nuances advindos dessa nova sociedade que se formava. O Erasmo de Roterdã: ninguém pode escolher os pais ou a pátria, mas cada um pode moldar sua personalidade pela educação. Olha que avanço, né, dizer isso. Eu moldo a minha personalidade pela educação. A educação vai ser importante para moldar, para formar quem eu devo ser. Ele lutou pelo fim da predominância religiosa na educação, defendeu a leitura dos clássicos e o desenvolvimento do homem integral, que eram valores, se vocês se recordarem, da educação da Idade Antiga, né? Que nós vimos lá na Grécia Antiga. Fim da predominância religiosa na educação era o que predominava na Idade Média. Ele
recorria ao fim dessa predominância religiosa e defendia a leitura desses clássicos, né, e o desenvolvimento do homem na integralidade, que era a paideia. Lembra que nós falamos lá na questão da educação dos filósofos antigos, da Grécia Antiga? O Rabelais, que a ciência sem consciência é ruína da alma, ou seja, você precisa saber o que você está fazendo, ou seja, ter consciência do processo pelo qual você se forma, né? Contrário à educação formalista e livresca, defendia o ensino lúdico e programado. Isso aqui também é um avanço, né, para a época. Um ensino mais lúdico, que não fosse tão tradicional, conservador, formação integral, críticas ao ensino memorístico e desenvolvimento do senso crítico. Ele criticava, então, aquele ensino onde o professor recortava um determinado tema, um determinado assunto, transmitia aquilo aos alunos para que fosse memorizado e depois reproduzido em provas. Ele queria era justamente que o ser humano desenvolvesse o seu senso crítico, algo que de certa forma é retomado lá da Grécia Antiga, né, que nós estudamos nas nossas aulas. O Montaigne, que ele acredita que as crianças devem aprender o que farão quando adultos. Na verdade, aqui ainda permanece aquela ideia, né, da criança sendo tratada como adulto em miniatura. Interiorizar-se, duvidar e entrar em contato com outros costumes e pontos de vistas, exercitar a inteligência, fortalecer a alma e desenvolver os músculos. Aqui um defensor da educação física, né? E ele era interessante porque ele falava sobre essa questão de entrar em contato com outros povos, com outros pontos de vistas, né? Que não existia um único ponto de vista. E aqui a gente pode entender como uma contestação à própria igreja, né, que impunha um único ponto de vista. Então ele dizia que devia se exercitar essa inteligência de busca do novo. O Lutero, que é uma figura bem interessante do período, né, que ele era um monge católico e ele estava em desacordo com algumas práticas da Igreja Católica, como a venda de indulgências, né? E ele se revolta e vai lutar por uma educação universal e pública. Ele propõe jogos, exercícios físicos, música, valorizou os conteúdos literários, recomendava o estudo de história e das matemáticas, incentivava a alfabetização e leitura da Bíblia traduzida por ele. Porque a Bíblia ela tinha uma única tradução, né? E aí ele defende que ela fosse traduzida em outras línguas para que as pessoas fizessem a leitura da Bíblia e não outras pessoas fizessem essa leitura para elas. Porque quando você faz a leitura para alguém, você faz a leitura que você bem entende, né? E ele defendia então que as pessoas fizessem a própria leitura para realmente entender se o que estava ali era o que era ensinado para elas, né? E ele defendia a educação que fosse universal e pública, universal no sentido de para todos, né? De iguais direitos e propósitos educacionais. Eu coloquei umas outras coisas aqui sobre Lutero e eu tenho um filme dele que depois, se vocês quiserem, eu posso mandar, que conta um pouco de toda essa história, esse aspecto revolucionário dele, né? E aí ele tem algumas afirmações bem interessantes que eu vou destacá-las aqui para vocês. O Estado tem o dever de obrigar seus súditos a enviarem seus filhos à escola. O mundo necessita de homens e mulheres educados. Olha aqui como a visão dele é de uma educação mais para todos, né? O Estado tem o dever de obrigar os súditos a enviar seus filhos à escola, ou seja, todos devem ir à escola, inclusive mulheres, né? Inclusive mulheres. Ele defendeu o conceito de educação útil. Uma educação, então, que fosse um mecanismo de formação desses indivíduos
para prepará-los para a vida em sociedade, para o trabalho, né? Para as necessidades da vida em sociedade. A Companhia de Jesus. Eu não vou falar sobre o contexto histórico tão específico para vocês, porque, como eu disse, vocês vão ver isso com mais profundidade nas aulas de História da Educação, mas vocês sabem que houve, né, todo esse movimento que culminou na Reforma Protestante, né, na Contra-Reforma, e nessa questão da propagação de ideias, então, de volta, né, dessas ideias católicas, tendo em vista as reformas que haviam passado à sociedade, né? Então, vejam bem, vamos entender aqui. A igreja mandava, ela perde esse domínio. Ela não quer perder porque ela vai perder poder. Ninguém quer perder poder, né? Do ponto de vista do que nós estamos discutindo aqui. E aí, então, a igreja, ela começa a desenvolver algumas ações para conseguir adeptos, para conseguir uma adesão aos interesses cristãos. E se cria a Companhia de Jesus, que ela foi fundada por Inácio de Loyola em 1534 e tinha como objetivos a confissão, o ensino e a pregação. E ela tornou-se o braço forte da Contra-Reforma e foi a principal responsável em disseminar o cristianismo nas colônias. Vocês sabem, então, que muitos desses países europeus tinham colônias, né, por várias partes do mundo. E essa Companhia de Jesus, então, ela vai transitar por essas colônias com esse propósito, né, de pregação, de disseminação do cristianismo. E essa Companhia de Jesus, ela então se compôs por alguns jesuítas, que eles tinham um método de ensino conhecido como Ratio Studiorum. E ele se expande, esse método de ensino, rapidamente por toda a Europa e pelas regiões do Novo Mundo em fase de ocupação por essas colônias. Constava de regras e grade de ensino que todas as unidades educacionais dos jesuítas deveriam obedecer em qualquer parte do planeta que estivessem situadas. O objetivo, então, desse material elaborado pelos jesuítas era unificar a educação católica, onde todos os jesuítas ministrariam o mesmo conteúdo da mesma maneira, e modificações só eram concedidas em casos excepcionais. Aqui tem um pouquinho da explicação, né, desse método de ensino, depois vocês deem uma olhada. Eu não vou me ater muito a ele, mas vou ler com vocês o último slide para a gente fazer uma discussão final. Nesse método, o estímulo à competição era fomentado entre indivíduos e classes, ou seja, uma educação competitiva. Montavam peças de teatro com textos clássicos e litúrgicos, desde diálogos até comédias e tragédias. Tinham colégios com internato e externato, com muito estudo e atividades recreativas. As férias eram bem curtas para que os alunos não tivessem a mínima oportunidade de desviar-se dos ensinamentos recebidos. Os que mais se destacavam na emulação eram premiados. Os indisciplinados recebiam castigo físico ministrados por corretor fora dos quadros da instituição. Então, aqui alguns dos componentes desse método de ensino.
Vamos pensar na chegada dos jesuítas aqui no Brasil, porque eu estou falando desses mesmos jesuítas que chegaram aqui no Brasil, com esse método de ensino e com a população nativa que aqui existia, que aqui habitava, que eram os índios. Eles chegaram então com essa metodologia para poder educar os índios. Aí vamos pensar que tipo de educação eles poderiam oferecer para uma cultura que era completamente diferente da deles, que não sabia o que era o cristianismo. E também nem tinha interesse em saber, né? Ainda mais da forma como eles tentaram impor. Foi muito mais uma catequização, né? Por isso que nós falamos muito nessa questão dos jesuítas como catequizadores dos índios, porque eles vieram realmente com esse propósito. Vieram disseminar os ideais da Igreja Católica e não respeitaram em absolutamente nada a população que vivia aqui, né? Assim como não respeitou em outros lugares também, porque se aproveitando dessas condições menos favoráveis no sentido de defesa dessas populações, eles foram chegando, né, e impondo, incumbindo a essas pessoas todo esse propósito de educação religioso que eles almejavam, que eles pretendiam disseminar pelo mundo, tendo em vista as perdas adquiridas em todo esse processo. É isso, pessoinhas, eu espero que vocês tenham entendido e durante o período que eu vou estar à disposição de vocês, né, na sexta-feira, das 7h10 às 20h50. Combinado? Beijo!